Professor, você falou anteriormente ali que na questão da célula-tronco, você reprograma essa célula. Você pega uma célula, por exemplo, sei lá, da pele, por exemplo, e reprograma aquilo para uma célula-tronco, né? Uhum. Como que isso é feito? Essa pergunta rendeu um prêmio Nobel em 2006 para o Gordon, que foi quem clonou a ovelha Dolly, e para o Yamanaka, que foi um pesquisador japonês que mostrou que as nossas células, uma vez diferenciadas, elas não precisam permanecer assim para sempre. E o que o Yamanaka descobriu no laboratório dele foi, ele fez uma variedade de testes usando fatores de transcrição, que são genes que se ligam ao nosso genoma e induzem a expressão de vários genes-alvo, que são controlados por eles. A galera que não assistiu o episódio do Jason, tá tudo explicado lá sobre isso também. E daí o que acontece? Estudando como que essas células-tronco pluripotentes surgem durante o desenvolvimento embrionário, eles identificaram esses fatores de transcrição que são sempre expressos nessas células-tronco pluripotentes embrionárias. E eles hipotetizaram que se eles forçassem a expressão desses fatores de transcrição em uma célula terminalmente diferenciada da pele ou do sangue, isso faria aquela célula voltar no tempo, vamos dizer assim, e adquirir novamente essa capacidade de pluripotência, porque esses fatores de transcrição regulam essas redes de pluripotência das nossas células. Tá. Eles fizeram basicamente uma tentativa e erro de várias combinações de 30 fatores de transcrição, de 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Então é um número extremamente grande de combinações possíveis para poder induzir essas redes de pluripotência nas nossas células. E ao final de todos esses experimentos, eles chegaram numa combinação de pelo menos 4 desses fatores de transcrição, que eles são absolutamente essenciais para induzir esse estágio de pluripotência nas nossas células terminalmente diferenciadas. Então hoje o que a gente faz no laboratório, a gente pega uma célula da pele, ou um precursor dos nossos glóbulos vermelhos, que a gente chama de eritroblasto, clona esses 4 fatores de transcrição em um lentivírus, por exemplo, ou usando algum coquetel de reprogramação de transfecção celular, e força a expressão desses 4 fatores de transcrição nessas células. Na célula da pele, por exemplo. Na célula da pele, e espera. Espera algumas semanas e em torno de 1% dessas células que receberam esses 4 fatores de transcrição, elas vão adquirir essa propriedade de pluripotência. A gente então isola esse 1% e cresce em placas de cultura de Petri e faz uma série de estudos funcionais que mostram que essas células realmente podem formar qualquer tipo de célula no corpo. Você pode pegar uma célula, teoricamente, da pele, então fazer essa volta dela para um estado, entre aspas, original e depois mandar ela virar um neurônio. Exatamente. Isso é fascinante, porque a gente fez isso, quando eu estava em Boston, a gente fez isso e eu trabalhei em parceria com uma startup enquanto estava lá em Boston, chama Celino Biotech, e que conseguiu em torno de $100 milhões de investimento esse ano para fazer uma nova terapia celular. O que é? Quem é que financia? O governo? É iniciativa privada, primordialmente. E daí, na época, eles tinham um desafio que era: eu consigo produzir neurônios a partir de células-tronco pluripotentes induzidas, mas esses neurônios nunca produzem dopamina. Esses neurônios não têm um fenótipo maduro o suficiente para ter qualquer eficácia terapêutica em um modelo de Alzheimer ou de Parkinson, por exemplo, que é o que eles estavam perseguindo na época. E daí, naquele momento, eu conhecia um dos fundadores dessa startup e ele, sabendo do meu expertise em biologia computacional e diferenciação celular, ele me perguntou como é que a gente pode fazer com que a nossa célula-tronco se diferencie de forma muito mais robusta, muito mais eficiente em neurônios que secretam dopamina. E na época o que eu fiz, eu obtive dados de neurônios em desenvolvimento, de várias semanas gestacionais do cérebro humano, a partir de 5 semanas, se não me falha a memória, e tracei uma trajetória de diferenciação celular usando um algoritmo de biologia computacional que eu havia recém-publicado para determinar quais são os fatores de transcrição que controlam a diferenciação de uma célula-tronco neural e um neurônio. E com base nessas análises, eu identifiquei 3 ou 4 fatores de transcrição, dentre os 2.500 aproximadamente que nós temos no nosso genoma, que nós hipotetizamos que promoveria uma diferenciação mais robusta desses neurônios. E quando os meus colegas experimentalistas
super expressaram esses 3 genes que eu identifiquei para eles, nos neurônios deles em diferenciação, primeiro que a cinética de diferenciação foi muito mais rápida. Eles começaram a produzir neurônios muito mais rapidamente, em torno de 2 ou 3 semanas mais rápido. E eles já estavam produzindo dopamina. Olha só. Pela primeira vez na experiência deles, e foi um dos primeiros protocolos, não foi publicado porque eles patentearam, que produziu dopamina nos níveis que eles observaram nos experimentos que eles realizaram, que eles nunca tinham visto isso até aquele momento. Isso mostra muito esse poder que a biologia computacional tem de achar realmente aqueles alvos que são importantes para controlar a diferenciação celular de qualquer tipo de célula para qualquer tipo de célula, essencialmente.